Então, meu povo, sigamos aí com cartografia e qual que é a relação dessa com o espaço. Então, a primeira coisa que a gente tem aí é um croquis. O croquis vai ser aquele desenho que a sua professora no ensino fundamental, os anos iniciais, pede para você fazer da sua casa até a escola. Então, não tem ali um rigor técnico, nem um rigor cartográfico. Então é um desenho mais simples, onde você destaca alguns pontos de referência para que a pessoa consiga achar a sua casa, ou da casa até a escola. Então é uma coisa sem rigor. Então é uma forma. Você acha o endereço? Você acha, mas não tem ali nenhum rigor técnico. Então, para você fazer um mapa, você não pode se basear só nisso, você precisa de outras coisas. Então, porém, mapas como o Mapa Mundi, o Mapa do Brasil, seguem um conjunto de técnicas e estudos para serem feitos. O desenho de mapas é mais antigo do que a própria escrita, utiliza uma linguagem que se refere a técnicas e aos símbolos para serem entendidos. Linguagem cartográfica estudada e elaborada pela cartografia e utilizada pela geografia. Então, a geografia utiliza muito a cartografia para seus estudos. Então, esse conjunto de técnicas é chamado de cartografia. Ok? Então, a cartografia vai ser essa ciência que vai estudar, construir, elaborar mapas. Então tá aí, né? O que é um mapa? Então um mapa é uma representação gráfica das características naturais ou sociais de toda a superfície da Terra ou parte dela em uma superfície plana. Então você vai pegar alguma coisa que é tridimensional, né? O planeta Terra é uma bola, então é tridimensional, e vai tentar fazer isso no bidimensional, no papel, né? 2, altura e largura, então bidimensional. Então os mapas são fundamentais para a orientação, localização, tomada de decisão. Então a prefeitura precisa saber em que local choveu muito, em que local ela precisa construir uma creche, em que local ela precisa asfaltar. Então, tomada de decisão. Em relação às nossas ações sobre o espaço. Então, exemplo, mapa político do Brasil, separados por regiões em cores. Então, o mapa político, eu sempre falo isso, não tem a ver com partidos políticos, tem a ver com a divisão dos estados. Então, sempre quando você escutar um mapa político, ele está dividindo, né, o país em estados, municípios, ou então ele está dividindo uma área entre países. No caso aí você consegue observar aí as 5 regiões do IBGE, né? O norte está de verde, o nordeste de amarelo, o centro-oeste, voltando ali, o centro-oeste estava de rosa e de roxo está o sul, ok? Então, bem tranquilo essa divisão do IBGE que você vai estudar no 7º ano. Então, a cartografia é o conjunto de técnicas para a confecção de mapas, é dependente de tecnologia, então sem tecnologia você não obtém um mapa com precisão, e ela está relacionada com outras ciências, como a matemática e a informática. Então, quanto mais tecnologia, quanto mais computadores, sendo esses computadores mais modernos, você vai ter mapas melhores. Então, todo mapa possui um tema. Mapas temáticos ou um mapa cadastral, ele possui um tema e esse tema está no título. Assim como você tem uma redação onde você olha pela primeira vez no título da redação, né, qual você está escrevendo sobre o que, o mapa também é definido assim. Então, esse aí que você está vendo é um mapa que foi descoberto na Mesopotâmia por volta de 2.300 anos antes de Cristo, lá na Babilônia, hoje atual Iraque. Então, onde você consegue definir ali, né, um rio, a cidade, uma montanha. Então, você tem em cima e atrás dessa peça de barro, né, peça de argila, você tem uma escrita cuneiforme, que é aquela escrita usando uma cunha, né, enquanto a argila ainda estava úmida, né, mole, maleável, para poder marcar ela com a escrita, com a cunha. Então ali você observa um primeiro mapa que foi feito em argila, não se tinha ainda a produção em papiro ou papel, né? Então você tem a argila para você confeccionar e guardar esse tipo de informação. É bem legal saber, né? Continuando aí, você vai ter aí um outro mapa já, né, pegando ali uma época grega, né? Então, continuando, o Egito e a Mesopotâmia prepararam mapas, né, mais elaborados com base na observação das estrelas. Então, as estrelas, você viu, foi uma referência para o ser humano. Então, os gregos, né, a Terra como uma esfera, já via a Terra como uma esfera, e o Cláudio Ptolomeu, né, por volta de viveu entre 85 e 165 depois de Cristo. Então, até o Renascimento você tinha esse tipo de mapa, né? Um mapa pegando a esfericidade da Terra, vendo ali, né, a Europa, né? Você consegue observar aqui, ó,
à esquerda a Europa, você tem aqui a Ásia e uma África bem distorcida, né? Não pega o contorno da África como a gente conhece. Então você tem aí uma estrutura do mundo conhecido. Então observe que neste mapa não aparece a América, a Austrália, uma vez que foi impresso 10 anos antes de Cristóvão Colombo aportar no continente americano. Então esses dados são interessantes, ok? Então, seguindo com a cartografia, com essa história da cartografia, que é mais para conhecimento. Então você tem ali a importância dos mapas, né, com a expansão marítima, ou seja, com a grande navegação do século XV. A cartografia vai se desenvolver com intensidade nessa época. Então o cartógrafo alemão Martin Wondsmiller, então ele viveu entre 1470 e 1520, então lá por volta de 1507 é considerado o primeiro mapa mundi. Então você vê ali que são 12 lâminas, né? Então 12 lâminas impressas mostrando ali um mapa mundi bem ainda sem precisão. Você vê ainda aqui a Europa, né, nessa lâmina aqui à esquerda. Você já vê a África agora já mais com o recorte que ela tem. Você vê aqui a Ásia e você vê aqui uma América bem ainda esquelética, né, sem forma, então ainda precisava ainda de muita precisão. Então o primeiro a utilizar o termo América para se referir ao Novo Mundo, são 12 folhas impressas, o primeiro a utilizar a técnica de impressão e o primeiro a utilizar a orientação norte e sul. Então ele posicionou ali que o norte deveria ficar em cima e o sul deveria ficar embaixo. E a partir deste momento todo mundo começou a seguir o mesmo padrão. Então a primeira pessoa a fazer isso foi o geógrafo alemão Martin Waldseemüller, ok? Então, e outra coisa, curiosidade, é porque o nosso continente, né, se chama América e não se chama Colômbia, porque quem chegou primeiro aqui foi o Cristóvão Colombo. Então, é porque o Colombo não tinha tanto trâmite nos reis da época, da corte, e ele morreu achando que tinha chegado nas Índias, né? E ele também não conseguiu chegar no continente, ele chegou aqui nas ilhas, né? Então, isso favoreceu que ele não recebeu crédito pelo nomeamento desse novo continente, e sim o outro navegador, o Américo Vespúcio. É somente uma curiosidade. Continuando, você tem o destaque aí dessas folhas impressas, né, usando já a prensa, e você consegue ver detalhes desse mapa mundi mais rústico, ainda sem muita precisão. Sigando, então tudo isso só foi possível com o advento das grandes navegações. E você tem, né, mapas cada vez mais precisos com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Né? Após a Primeira Guerra Mundial, né, que foi de 1914 a 1918, de fotografias aéreas desenvolveu-se uma cartografia moderna. Então a gente consegue ver o relevo. Então as fotos tiradas por aviões mapeavam, né, áreas que a gente não tinha acesso. Então a combinação da observação terrestre, do sensoriamento remoto, o uso de aviões, satélites e drones, no final do século XX surge o SIG, Sistema de Informação Geográfica. O que você está vendo aqui, essas informações, né, pontos que estão num azul mais intenso, que são muito fundos, pontos que estão, né, áreas mais vermelhas, são áreas mais elevadas. Então, visões do relevo de Marte destacando em cores atribuídas por computador, feitas por instrumentos a bordo da nave Maurus Global. Então, a imagem à direita apresenta a bacia de impacto Hellas, né, em roxo, né, o que está aqui, né, um impacto, né, bem fundo. A imagem à esquerda apresenta o relevo elevado em Tarsis, em vermelho e branco. Então, isso aqui são áreas elevadas, isso aqui são áreas fundas. Então, por isso você consegue definir, né, a altura do relevo através da hipermetria, que é o uso de cores. Então, a cartografia usa muito isso, a hipermetria. Continuando, hoje a tecnologia ajudou muito na graduação, né, de mapas com grande precisão. Hoje a gente tem o uso de satélites, então usamos satélites para captar imagens da Terra, transmitir para centros que captam a informação e transformam em mapas para que possamos usar. Então, sem o satélite a gente não teria essa precisão que nós temos hoje. Então, no mapa existem elementos que são principais. Então,
terminando toda essa história sobre a cartografia, a gente adentra numa informação, numa área que é muito importante no seu estudo. Quais são os elementos de um mapa? Então, o primeiro elemento de um mapa é o título. Geralmente ele está no topo do seu mapa. O título é o tema do seu mapa. Então, o título está no topo. Segundo elemento, a fonte. Segundo elemento é a fonte. Saiu aqui, estou voltando. Então, o segundo elemento, a fonte, é muito importante. A fonte você vai encontrar geralmente em dois lugares. Ou ela está no rodapé do seu mapa, ou ela vai estar na vertical à esquerda ou à direita. Nesses três lugares você vai encontrar a fonte do seu mapa. Então, título, fonte. A rosa dos ventos ou orientação, ela pode vir em qualquer parte do seu mapa. Pode vir completa, igual ela está ali, né, destacando todos os pontos cardeais e colaterais. Né? Geralmente não vem os subcolaterais, ela vai vir com os 8 pontos, ou ela vai vir apenas uma setinha assim, mostrando o norte. Então, se você sabe onde está o norte, você consegue deduzir onde vai estar os outros pontos. Então, essa é a rosa dos ventos ou orientação. A escala é importantíssima, todo mapa tem que ter a escala, tá aqui embaixo. Então a escala vai te falar quantos centímetros você está vendo no mapa, você consegue converter isso aí na realidade. Então, para cada 1 centímetro que você olha nesse mapa, é equivalente na realidade em 440 quilômetros. Então, se você medir aqui, tiver 2 centímetros, você vai multiplicar isso aqui por 2, se tiver 3 centímetros por 3 e assim sucessivamente, você vai saber aquela distância que você mediu no papel, ela corresponde a quantos quilômetros na realidade. Outro ponto que vai vir, né, é a legenda. A legenda geralmente vem na parte aqui do mapa. Não é 100% dos mapas vão ter legenda, mas 99% sim. Então a legenda você vai descrever para o leitor do seu mapa quais são as cores que você está definindo, quais são os símbolos que você está mostrando. Então tudo isso vai constar na legenda. Coordenadas geográficas pode vir ou não. Coordenadas geográficas são as linhas, né, que você está tendo. Tem mapas que não vai vir as coordenadas geográficas. E a localização no globo também, nem todo mapa vem, que é esse detalhe aqui mostrando onde fica essa informação no globo, que posição isso está no globo. Então tá aí, os símbolos cartográficos são uma padronização, não precisa decorar isso. Você pode dar uma olhada como curiosidade, pausa o vídeo e veja que, né, a cartografia padronizou alguns símbolos, como por exemplo, né, esse triângulo preto que significa um pico, né, um poço de petróleo, um porto, uma ponte. Então tem símbolos que são padronizados. Por exemplo, se tiver um traço preto, tracejado, é uma ferrovia. Um traço simples, né, ó, aqui, pontilhado, é um limite de município. Então isso aqui são padronizações. Um rio permanente, então uma linha azul. Padronizações. O verde para a floresta, um verde claro para campos, o azul, né, para as águas. Então isso é uma padronização. Então, em qualquer lugar no planeta você vai entender e interpretar o mesmo mapa. Então, a representação do que você está vendo aí agora é o do globo terrestre. Ela é uma representação mais fiel do globo terrestre. Né? Então, tá ali, ó. É a única forma de representação fiel à Terra é o globo, devido ao seu formato idêntico ao planeta, porque é uma bola como o nosso planeta. Porém, ele possui algumas desvantagens. Quais seriam essas desvantagens? Você pode supor aí qual seria uma desvantagem para a representação do globo. Tá aí, ó. O tamanho reduzido. Não é possível ver casas, estradas, outros elementos. Não é adequado para o estudo de áreas mais detalhadas. Não precisa. Você precisa definir ali um loteamento com o globo terrestre. Vai ser impossível. Não simultaneidade, ou seja, eu não consigo ver duas áreas ao mesmo tempo, eu não consigo ver a América e a África juntas, então eu não consigo fazer um estudo comparado, eu não consigo fazer uma relação de encaixe, então você não consegue ver simultaneamente, é o que ocorre, que você consegue ver ao mesmo tempo. Então não é possível ver todos os países ao mesmo tempo. Com o globo terrestre você teria que girar ele, mas girando você não tem esta visão por completo. Então, são desvantagens do globo terrestre. Então, qual seria a importância do mapa? Então, o mapa você já aprendeu, é a representação gráfica no plano, ou seja, no papel,
da superfície curva da Terra e pode oferecer mais detalhes. Então, mapas fundamentais para a sociedade moderna, pois permite a compreensão do espaço e por meio deles podemos nos localizar e planejar nossas ações. Também já vimos isso, como isso é feito. Então, todo mapa carrega uma interpretação do espaço e nenhum deles é neutro. Eu canso de falar que neutro é só shampoo de neném. Então, todo mapa tem uma intenção. Qual que é a intenção que foi usada? Qual cor foi escolhida? Por que vai dar destaque naquela área? Então, isso tem uma intenção e o mapa ele é feito por humanos e os humanos têm intenções. Então, ele tem uma amostra do que teria no desenho. Então, um mapa vai expressar também esta intenção. Ok? Continuando, a gente vai ver as projeções cartográficas. Então, você tem uma técnica para poder desembalar, né, essa tridimensionalidade da Terra, nesse 3D, para transformar isso em 2D. Então, a representação da superfície da Terra em um plano como o mapa mundi. É possível ver toda a superfície do planeta ao mesmo tempo, diferente do globo. Então, toda vez que passamos a Terra, né, redonda para uma superfície plana, causamos alguma distorção. Então, você aprendeu que o mapa ele tem uma intenção, né, ele não é neutro e ele apresenta uma distorção. Não existe mapa sem distorção e sem intenção. Então, na projeção de Mercator, né, esse cara aí que fez no século XV, as formas são perfeitas, mas há distorção das áreas. Então, a forma perfeita e distorção das áreas. Então, você pode observar que a Groenlândia é no tamanho da África. Isso está errado, né? Então, fazendo a Europa parecer maior do que realmente é. Então, você está vendo uma Europa aqui maior, né? Então, dá um destaque. A Europa está no centro, né? Você pode ver, ó, todo o mapa aqui, ó, a Europa está no centro. Então, isso é uma intenção, ok? Você mostra a Europa maior e no centro. Você pega aqui, ó, os Estados Unidos e o Canadá, né? No centro, né? Não está no centro, né? Mas está grande, maior do que realmente é a área da área. Então, isto é uma intenção. Muito importante para a navegação, né? Cartas náuticas e a projeção do mercado. Então, além da projeção conforme, você vai ter outras projeções. Então, essa aí é a projeção, né, usada nas grandes navegações, que ela tinha uma grande distorção. Ele não estava se preocupando com a área, e sim com as distâncias. Então, é conforme. Então, conforme as distâncias. Então tá aí, né, esse senhorzinho no centro aí é o senhor Mercator, né? Então a projeção dele foi criada em 1569, né? Gerdus Mercator, né? 1512, morreu em 1594, era um belga, matemático, geógrafo, cartógrafo. Então ele elaborou o mapa dele durante as grandes navegações e da expansão marítima de países europeus, tanto na América, para a África e Ásia. Então ele criou, né, essa projeção que é usada até hoje. Se você pegar a projeção do Google, ele ainda mantém ainda a projeção do Mercator. Então, com essas ainda distorções que você observa ainda. Então, você falar que, né, uma projeção que foi feita no século XVI é utilizada até hoje. A outra projeção que a gente tem é a equivalente. Equivalente, né, a área dos terrenos representados no mapa corresponde fielmente à realidade. Então, você está vendo a área, né, dos continentes ali, é a área fiel à área do terreno. Mas a forma, né, que esse terreno está distorcido. É como se esticasse o desenho no pente. Então, ele está distorcido. Como é o caso da projeção do Peter. Então, esse senhorzinho que você está vendo aí simpático é o Peter. Então, a projeção do Peter foi elaborada pelo historiador e jornalista alemão Arno Peter. E ele viveu em 1916 e morreu tem pouco tempo, em 2002. Ao apresentar sua projeção à imprensa em 1973, Peter alegou que ela representava os países de forma mais igualitária, já que as áreas eram mostradas com precisão. Então, foi uma forma de corrigir, né, o mapa do mercado. Lembra? Foi feito no século XVI, esse aqui é século XX. Então, o tempo que se usou, né, ainda usa aquele tipo de projeção. Então, está aí em destaque a projeção do Peter. Então, você observa que as áreas estão perfeitas, né, mas elas estão distorcidas. Então, é como se ela estivesse esticada, né?
Então isso tudo faz diferença. Então você consegue observar aqui, né, deixa eu pegar aqui a canetinha, você consegue observar agora que a Europa não é tão gigantesca como ela é mostrada na projeção do mercado. Você vê que o continente africano é gigantesco. Você vê que a América do Sul também é gigantesca, que não tem tanto, né? São dois países grandes, Estados Unidos e Canadá, né? Canadá aqui em cima, né? E os Estados Unidos aqui embaixo. Você vê que eles são grandes, mas não como a projeção. Você vê que uma Groenlândia, ela é grande, mas não é tão gigantesca quanto o Brasil, né? Então, é a maior ilha do mundo, né? Apesar da Austrália também ser uma ilha, né? Acaba que a maior ilha do mundo seria a Austrália, porque depois na Groenlândia, no caso, né? Porque depois da Groenlândia já vira um continente. Então, a Austrália é um continente porque ela é maior do que a Groenlândia. A próxima projeção que você vai ter, né, a equidistante, ela mantém as distâncias entre os locais, mas as áreas e as formas dos terrenos são distorcidos. Então você observa aqui uma distorção entre as formas. Esse tipo de projeção é muito utilizado atualmente na navegação aérea e naval, pois a representação mais precisa de distâncias contribui para a definição de rotas navegáveis mais adequadas. Então, para você ter uma navegação, né, de avião ou de barco, então usa muito essa curvatura, porque consegue traçar, né, uma rota curvilínea entre as áreas destacadas, então fica mais fácil de entender a navegação. Você consegue ver que os continentes eles são próximos, não tem aquela distância, vê que o Oceano Pacífico é bem grande, então você vê que tem uma uma relação mais facilitada, mas tem uma distorção grande, né, das áreas. A outra projeção que a gente vai ter é a arbitrária ou a filática. Essa aqui é a projeção muito utilizada atualmente no GeoAtlas. Eu peguei até aqui a representação mais nova, né, do IBGE, que ele coloca, né, o Brasil, né, no centro do mapa. Lembra que eu falei com vocês da intenção do cartógrafo? Então o IBGE colocou, né, o nosso querido Brasil no centro, né? Aqui está a Groenlândia, você não vê aquele destaque tão grande, você vê que a Europa é pequena, né? Então, não, ó, o continente africano aqui é grande, então ela tenta corrigir alguns erros, né? Mas ela também contém distorções. Você vê que o continente antártico aqui embaixo é gigantesco, então geralmente nas bordas você vai ter mais distorções. Então tá ali, ó, criada para reduzir as distorções das projeções cilíndricas, paralelos retos e meridianos curvos apresentam um formato elíptico, tem área proporcional à esfera terrestre. Zonas centrais com grande exatidão, tanto em área quanto em contorno, mais usada nos atlas. Então essa projeção aí é do Arthur Robson, em 1961. Então ela está aí como em destaque para vocês, né? Então a população, essa projeção é uma projeção afilática. Então você tem um mapa temático. Então você tem um mapa aí falando da população, né, por país em 2017. Então quanto mais escuro, maior é a população. Então com destaque aqui para a China e para a Índia, né, os dois países mais populosos do mundo. Então tá aí o destaque. Então, é uma forma de você ter. Então, pegando os elementos de um mapa, você tem destaque aqui o título, então, mundo, população por país em 2017. Você vai ter aqui ó, a orientação com a rosa dos ventos aqui, pegando os 4 pontos cardeais. Você vai ter a escala logo aqui embaixo da orientação, né? Para cada centímetro que você medir no mapa, corresponde a 2.950 quilômetros. Você tem aqui a legenda, tá aqui a legenda do canto à esquerda, mostrando as cores por população em 1.000 habitantes. Então, quanto mais claro, né, até 25 mil, a mais escura, mais de 1 bilhão 339 mil 180 habitantes. Então, tem uma escala de cores, né, um degradê de cores, indo do mais claro para o mais escuro. Pouca população, muita população. Então, esses são os elementos. E aqui ele apresenta ainda as coordenadas. Você vê as linhas
são linhas nas coordenadas geográficas, destacando, né, algumas linhas principais. Então são esses elementos do mapa. Mas você também pode ter um outro tipo de representação, que é a anamorfose. A anamorfose é esse mapa estilizado, onde ele não está se preocupando com nenhuma forma real do país. Então ele está querendo destacar, né? É como se ele estivesse inchando o país que ele quer destacar, dando uma ênfase maior. Então quanto maior é o país, não é por área, né? É pelo que ele quer destacar, maior é a população. Quanto menor é o país, menos população. Então você pega a América, ela está bem magrinha, né? Então alguns países, a Europa praticamente sumiu. Então a Austrália mingou, né? A Nova Zelândia praticamente sumiu. Então são áreas que você tem, né, que praticamente subiram. E os elementos do mapa continuam indo. O título, né, a orientação, então, a escala não tem. Por que não tem escala? Porque ele não está querendo mostrar aqui nada em projeção real. Então, por isso que você não vai ver a escala aqui. E a legenda também está aqui. É a mesma legenda do outro, do mapa anterior. Então, dessas projeções, tem 3 tipos de projeções, né? Então, você vai ter a projeção cilíndrica, é como se você enrolasse o papel em volta do globo. Então, o globo terrestre é envolto em uma folha de papel, formando um cilindro, em que são projetados o contorno dos continentes e as linhas imaginárias. Ao ser esticado, tem-se uma projeção plana, muito usual desde o século XV, com as grandes navegações naquela projeção do Mercator. Então você tem a projeção do Mercator, você vai ter a projeção do Peter, você vai ter a projeção do Robson, né, que é aquela filática. Então você tem 3 projeções cilíndricas. Próxima projeção é a cônica, né? As linhas são projetadas em um cone em volta do globo. Quando é desenrolado, resulta em um mapa no formato de um leque. Esse tipo de projeção permite uma menor deformação das regiões intermediárias à linha do Equador e aos polos, como o continente europeu. Então, você consegue destacar, né, com menos distorções, mas você não tem a visão do todo, você tem a visão de uma parte. Então, é como se fosse um cone, né, um chapeuzinho de festa, um cone de rua, onde você coloca em cima do globo. A outra projeção que você tem é a projeção plana, polar ou azimutal. Então essas projeções planas são muito utilizadas para a visualização de regiões polares, né? Polo Norte e Polo Sul. E de maneira que os polos sejam representados com menor distorção. É como se fosse um carimbo. Se você fosse carimbar, né? Molhava a bola no tinteiro e carimbasse no papel. Seria mais ou menos isso. Então você tem o centro com poucas distorções, mas as bordas estão distorcidas e você não consegue ver o todo. A única que você consegue ver o todo é a projeção cilíndrica. Então aqui você vê, né, o símbolo da bandeira da ONU, né, os louros da paz, né, e os continentes representados numa projeção plana, né, onde você consegue ver entre vários parênteses, né, todos os continentes habitados pelo ser humano. Então, os continentes que tem ser humano. Você não vai ver aí o continente antártico porque ele não tem habitantes. Então é isso, meu povo. Até a próxima aula. Siga, comente, compartilha. Sigamos juntos. Aquele abraço.